Vem cá, mas que história é essa aí de Ciro Gomes no PSDB? Essa informação, ela saiu na coluna do jornalista Cláudio Humberto, do Diário do Poder, e ela acabou repercutindo em outros periódicos, como por exemplo o Povo, no Globo, e talvez tenha repercutido aí também em outros periódicos. Mas, provavelmente, assim como eu, você também viu essa informação lá no Twitter. E lá é que ela ganhou uma repercussão maior ainda, né? E aí, sabe como é que é, né? Para o bem ou para o mal, a informação foi usada por algum fim, né? E aí eu quero discutir com vocês sobre isso, porque eu tenho algumas teses, né? Tenho pelo menos 3 teses para conversar com vocês sobre essa informação, e eu também quero deixar uma mensagem para a militância cirista, e aí eu preciso que vocês assistam o vídeo até o final para que vocês me ouçam. Bom, primeiramente, essa informação, ela se trata de uma não notícia. E o que é uma não notícia? Pois bem, vamos para as definições. A não notícia nada mais é do que uma informação que ela não tem lá muito compromisso com os cânones do jornalismo tradicional, assim como também, em geral, não é possível verificar a sua veracidade, porque, em geral, ela cobre não acontecimentos, ou seja, não cobre fatos. Em geral, aí, na linguagem jornalística, eles chamam, né, de pseudo-eventos, né? E qual é o papel dessa não notícia? O papel dela é justamente não se importar com a veracidade. O que importa é que ela ganhe repercussão na imprensa e em nichos específicos para gerar debate, mesmo que não haja essa preocupação com a veracidade da informação. E por que eu tenho tratado essa informação trazida pelo jornalista como uma não notícia? Porque essa informação que é requentada, ela não se sustentou por pelo menos uma semana. Isso porque quando essa informação foi confrontada com outras 2 versões, ela já perdeu a total credibilidade, porque o jornalista disse que conversou com uma fonte de dentro do PDT, do qual ele não citou o nome, e até aí está tudo certo, é a preservação do sigilo da fonte, conforme a previsão na Constituição Federal, e ele inclusive afirmou que o presidente licenciado Carlos Lupe, hoje ministro, já estava sabendo que o Ciro estava de malas prontas para o PSDB, só que o Tasso Gereissati, que é presidente do PSDB do Ceará, ele informou que não houve aproximação entre eles, disse que ele gosta muito do Ciro, que seria muito bom, mas não houve nenhum tipo de aproximação entre eles. Inclusive, ele acrescentou que seria até indelicado e ele não gosta disso, até pelo momento que ele vive dentro do PDT. E mais, ele disse que com as ideias que o Ciro tem hoje, e ele está se referindo ao nacional desenvolvimentismo, Ciro não teria lugar hoje no PSDB. Mas a coisa ela não para por aí, porque quem se manifestou também foi Cid Gomes, que é irmão de Ciro e senador da República pelo Ceará. Ele afirmou que não há a menor possibilidade de Ciro deixar o PDT hoje, inclusive ele trouxe 2 razões para isso. A primeira razão é porque Ciro terá liberdade de crítica dentro do partido. E aqui eu acredito que ele esteja se referindo ao Ciro poder ter a liberdade de fazer a crítica ao governo do PT, né, o governo Lula, e talvez, né, ao governo no Ceará, que é liderado por Eumano de Freitas, aliado de Lula, que também é do PT. E a segunda ponderação que ele fez é de que Ciro tem mais afinidade programática com o PDT do que com as legendas de terceira via, incluído aí o próprio PSDB. Para finalizar, nessa mesma matéria do Globo, do qual o Cid se manifestou, ela trouxe uma notícia, e eu disse uma notícia, e não uma não notícia. E o que ela informa é que está havendo uma aproximação do PSDB com a ala de Ciro Gomes do PDT. Isso porque a ala de Ciro Gomes está insatisfeita com o governo Eumano de Freitas e ela pretende ser oposição a Eumano de Freitas e qualquer outra possibilidade de o PT ter uma candidatura própria. Então, eles buscam também essa questão de se viabilizar e também, né, pode ser uma possibilidade de trazer quadros do PDT para dentro
do PSDB. Então, são questão de posicionamentos, de reposicionamentos, melhor dizendo, né? E há uma relação muito amistosa entre os partidos. Inclusive, o próprio Ciro tem uma boa relação com Elcio Batista, que recém chegou ao PSDB e que vai ser, né, o futuro presidente do PSDB do Ceará, assim que Tasso Gereissati deixar de ser o presidente estadual do PDT do Ceará, né? Então, são questões de relações, são alinhamentos para a política regional, para a política municipal, né? E é tão somente isso, né? Muito diferente daquilo que diz o título da matéria do jornalista, que fala, né, de que Ciro, que é o PSDB, aguarda o ex-ministro Ciro Gomes para que ele venha se filiar no PSDB. Muito diferente, é um salto lógico enorme, né, com relação ao fato dito nesta matéria. Por isso eu digo que isso é uma não notícia trazida por esse jornalista, que a gente já vai conversar quem é. E por que esse jornalista fez isso? Bem, eu tenho pelo menos 3 hipóteses, eu diria que 2 são mais plausíveis, na minha avaliação, e outra eu acho que seria mais descartável, né? Mas também não sei se é tão descartável assim também. A possibilidade que eu considero menos provável é de tentar matar uma candidatura alternativa à polarização. Porque, vejam bem, quais são os argumentos? Quando o Fernando Haddad não havia apresentado ainda o arcabouço fiscal, foi divulgada uma pesquisa eleitoral dos candidatos de terceira via, os candidatos para enfrentar a polarização, e o Ciro Gomes foi o que teve o melhor desempenho. E o meu segundo argumento que eu trago para a nossa discussão é que o Ciro Gomes, ele, hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, faltam 10 dias para que ele se pronuncie, né? E tem mais, o Ciro Gomes, ele não vai ficar calado frente a isso tudo que está acontecendo, que seria, né, o meu terceiro argumento, e ele fatalmente, eu provavelmente ia fazer críticas muito pesadas ao PT, e isso provavelmente traria um incômodo para os mercados que parece estar em paz e amor agora com o PT, já que teve a aprovação aí do teto de gastos do bem, e também tem aí as situações que o PT é um governo bastante fragilizado, que é tudo aquilo que o mercado gosta. Agora, no campo das hipóteses plausíveis, eu trabalho primeiro com a hipótese de enxovalhar a trajetória política do Ciro Gomes. E o que ele fez? Ele criou essa relação de amizade e fez ali um salto lógico, dizendo que o PSDB estava aguardando a filiação de Ciro Gomes, para ele dizer que Ciro Gomes muda muito de partido, que Ciro Gomes é um camaleão, que ele pode mudar suas ideias, posicionamentos, para ele buscar os seus objetivos pessoais. É claro que toda essa mensagem, ela fica implícita, tá, pessoal? E a gente sabe como que a mídia, ela sempre tratou o Ciro Gomes. Eu lembro que quando o Ciro veio para o PDT, ficaram nessa pantomima de dizer, pô, mas Ciro, tu já mudou de partido várias vezes e tal. E soltar uma informação como essa tem exatamente, pelo menos, né, eu trabalho com essa hipótese, né, de fazer esse ataque ao Ciro Gomes, de dizer que ele muda de partido, que ele muda de ideias, que ele é um camaleão, que ele é capaz de renunciar até mesmo ao Projeto Nacional de Desenvolvimento para ficar em oposição a Lula. Então, essa é uma hipótese que eu trabalho. E agora nós vamos para outra hipótese, que é mais uma das hipóteses prováveis, que ela é um pouquinho mais simples. Eu considero que aí, pessoal, tem um quesinho de vingança pessoal do jornalista? Não. E aí eu quero falar com vocês quem é o jornalista. Esse Cláudio Humberto, que vocês já sabem, né, é jornalista. Para quem não sabe, ele é alagoano. E se vocês não sabiam, ele foi porta-voz do governo Collor, do qual Ciro tem uma rivalidade histórica desde a década de 90. Um já processou o outro, eles já discutiram em redes sociais e em algumas outras ocasiões. E até no ano passado, Ciro ganhou uma ação contra Fernando Collor, né, que moveu novas ações contra Ciro Gomes, né? Então eu acredito que o Fernando Collor pode ter contratado os serviços do seu antigo porta-voz, já que ele tem uma fama de
não ter lá muito compromisso com a verdade, trabalha com boatos e outras coisas, então ele pode ter aproveitado disso para causar uma cisânia no campo, né, no qual o Ciro está inserido, né, o campo progressista, né, porque isso iria mexer com os satélites do PT, né, que não querem saber se a informação é verdadeira, eles querem acreditar, né, que aquilo é verdade, né. E também pode ser que ele também queria pegar possíveis pessoas que ainda gostam do Ciro, poderiam ver ele como uma alternativa em 2026 e tentar de alguma forma enxovalhar, né, a trajetória do Ciro e Collor conseguir, né, essa possibilidade de uma certa vingança pessoal com o quadro do PDT. Essa é uma possibilidade que eu trabalho, mas como eu falei para vocês, são hipóteses. Mas o mais inacreditável dessa história toda é que eu vi muitas pessoas que queriam transformar uma não notícia em uma notícia. Quer dizer, muitas pessoas fisgaram essa informação, levaram a sério. E o pior de tudo é que eu vi pessoas da militância do Ciro em dúvida com relação a uma informação dessa. E aqui vai, né, aquele recado que eu queria passar para vocês, militância do Ciro. Pessoal, prestem atenção no conteúdo que vocês estão consumindo. Busquem informações, entrem em contato com pessoas para entender sobre quem está passando a informação que vocês estão consumindo. E, puxa vida, pessoal, o Ciro, com as ideias que ele defende, vocês acham mesmo que ele ia parar no PSDB, que ele ia abrir mão do projeto nacional só para ser oposição ao Lula? É sério que vocês acreditam nisso? E mais, vocês poderiam ter, já que era uma matéria requentada, poderiam ter olhado a própria manifestação do ex-senador Tasso Gereissati. Poxa, uma matéria requentada e eu vi gente caindo nessa ainda, pessoal. E vocês poderiam ter esperado pelo menos mais alguns dias para ver o que o Cid Gomes iria dizer. E eu acho que não ficou pedra sobre pedra de que se tratava de uma não notícia, com situações que a gente ainda não pode elucidar muito bem quais eram as intenções, mas de qualquer jeito, pessoal, fiquem atentos nas informações, porque é por isso que o petismo é tão forte nas nossas fileiras, porque a gente não busca informação às vezes, a gente deixa essas narrativas ganhar corpo e as pessoas começam a ficar em dúvida porque estão ansiosas para ver informação. Pessoal, aguardem, não se alarmem e busquem informação para que a gente não saia compartilhando informações que às vezes são muito improcedentes e podem atrapalhar na nossa narrativa e na nossa construção, tá certo? Bom, então, pessoal, esse foi o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se tu gostou, dá o like, compartilha e faz toda aquela parafernália, né, que é necessária aqui no YouTube para que a gente possa aumentar o nosso alcance e crescer aqui na plataforma.